grandes bancos, as grandes instituições financeiras que estão fora de Bitcoin, para eles é um prato cheio. Né? Eles conseguem dançar, tripudiar em cima disso, por quê? Porque realmente foi feio para o mercado cripto, né? Tudo isso. Ô, David, e também, né, se você for analisar, o mercado cripto ele é muito louco, né? Porque ou a galera tá no FOMO absurdo, ou tá no bull market, no bear market absurdo, né? O Bitcoin há pouco tempo tava a 60 lá, o pessoal mó animado, agora o Bitcoin subiu, agora tá a 80 e poucos, né? Isso. 77. Também bateu 100 e poucos lá, a galera tava animada, agora o pessoal esfriou. Qual que é a sua visão aí do mundo cripto como um todo nesse momento? E a gente pode ir discursando ao longo. Perfeito. O que acontece, né? O mercado cripto, ele é muito parecido, só que alavancado, né? Como se a gente tivesse uma alavancagem de 4, 5 vezes do mercado de bolsa, né? Bolsa brasileira, bolsa americana. Quando a gente olha os mercados tradicionais, a gente vê que as bolsas, elas são como um pêndulo, né? Howard Marks fala sobre isso. Em algum momento o mercado está desesperado e aí os preços despencam. Em outro momento o mercado começa a ficar eufórico, os preços lá em cima. E é muito mais fácil por viés comportamental, por investidor, acabar comprando quando está na alta. Né? Na teoria fala que compra na baixa e vende na alta. Na prática faz o contrário. Então esse que é o problema, né? Então o mercado acaba entrando numa euforia muito grande e é justamente por conta dessa euforia que os preços ficam mais altos e mais altos e mais altos, né? Os ativos acabam descobrindo novos preços e aí fica muito mais fácil dele despencar. Quando ele começa a cair e vai despencando, aí as pessoas começam a abandonar o ativo e isso vai ajudando. É um efeito cascata, né? Assim como muita gente eufórica ajuda o preço a subir, muita gente desesperada acaba ajudando o preço a cair também. É isso que a gente vê nos mercados, né? Um pêndulo. Por exemplo, hoje, o índice de medo e ganância do Bitcoin, ou do mercado cripto, está pior ainda, ele está próximo a números mínimos, né? A gente já teve ali abaixo de 5, por exemplo. Mas agora a gente está vendo aí 10, 12, 15, são números muito baixos, né? Num indicador que vai de 0 a 100. Por que ele está oscilando tanto e por que ele está tão embaixo agora? Porque as pessoas estão meio desesperadas, elas não estão mais acreditando na alta, aquela coisa toda, e isso faz com que muito mais gente, dia após dia, desista, venda, né? E a gente tem uma pressão vendedora muito maior. Os grandes investidores, sabendo disso, eles dão aquela forcinha e falam, olha, no lugar de eu comprar, eu quero comprar mais, mas no lugar de eu comprar 87, se eu der um empurrãozinho nesse cara que quer se atirar do precipício aqui, e eu conseguir fazer com que o Bitcoin vá para 80, vá para 75, melhor para mim porque eu compro mais barato. Então a gente vê um movimento dos investidores iniciantes entrando no desespero e também dos investidores, né, das chamadas baleias, dos grandes investidores, ajudando esse movimento que muita gente chama às vezes de manipulação de mercado, esse tipo de coisa, mas é na verdade aquilo que é o interesse deles, né? Cada um defende seu interesse no mercado, o mercado é livre, então aqueles investidores que estão, os institucionais, os mais experientes, os maiores, que estão querendo comprar Bitcoin mais barato, eles vão forçar isso, né? Eles vão forçar esse movimento. Caso contrário, se o Bitcoin só subir, ou eles compram caro ou eles não conseguem comprar. Então, é muito que um jogo ali dentro, né? E é por isso que a gente vê esse pêndulo aí, principalmente investidores não tão experientes assim, eles acabam caindo na armadilha de, por conta desse tipo de movimento, comprar na alta e vender na baixa no desespero. Então você acha que o cara que comprou lá 100 mil, aí caiu, ele vendeu, é um erro que ele tá cometendo, na sua visão? É um erro principalmente porque se a gente pegar o Bitcoin, né? Por que eu compro Bitcoin? Por que o Luan compra Bitcoin? E por que qualquer pessoa deveria comprar Bitcoin? Pelos fundamentos, principalmente, né? Não simplesmente por especulação. E os fundamentos do Bitcoin mostram que ele é um ativo que vai ganhando valor, ganhando notariedade, ganhando, por exemplo, adoção ao longo do tempo. Isso é um processo. É um processo, ele vai evoluindo conforme o tempo. E essa evolução, né, os fundamentos do Bitcoin, eles não mudam de uma semana para outra. Ou em 40 dias, em 2 meses. Só que o sentimento dos investidores acaba mudando. Então, o investidor que comprou a 100 e agora está próximo de 85, 87, e ele está com medo, ele está com receio, ele está vendendo, certamente ele está incorrendo em um erro. O primeiro erro, na minha opinião, é ele não ter estudado o que é o ativo de fato. E você acha que, tipo assim, essa reserva estratégica, já entrando já na parte da reserva estratégica, né? Essa reserva estratégica do Trump, né? Quando o Trump anunciou lá que ia ter a reserva, o Bitcoin praticamente se manteve, né?
Ali, aí depois ele assinou o documento lá, o Bitcoin disparou, né? Ele saiu da casa, ele disparou uns $10 mil logo, né? Sim. Na sequência, assim. E por que retornou tão rápido? Qual que foi? Quando o Trump anuncia, né, que ele fala de XRP, fala de Isso, foi mesmo. Solana, etc, né? E aí menciona num outro tweet Bitcoin e Ethereum. Na minha opinião, na verdade, naquele momento, o mercado estava carecendo muito de uma notícia positiva. Né? Então, quando o mercado está muito carente de uma notícia positiva, só vem notícia negativa, 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 e aqui a gente pode até falar um pouquinho disso depois, se for o caso, mas a gente teve ali a própria criptomoeda do Trump que não foi positiva. O mercado tinha uma certa expectativa, embora, ao meu ver, não fazia muito sentido uma expectativa de um anúncio lá na posse do Trump sobre já reserva estratégica, esse tipo de coisa. Não era pauta para uma posse, né? Mas o mercado tinha essa expectativa. O mercado tinha expectativa de que o governo Trump já tratasse de uma reserva estratégica logo na sequência, de que as taxas de juros baixassem mais, né? A gente tivesse alguma sinalização disso. E, na verdade, o mercado não estava tendo sinalizações positivas. Eram só sinalizações negativas. Aí depois veio a moeda do Milei também, que deu uma chacoalhada no mercado, foi muito ruim. Negativo, isso é péssimo, né, para investidor iniciante. A mídia que não gosta do Bitcoin, por exemplo, do ativo, né, os grandes bancos, as grandes instituições financeiras que estão fora de Bitcoin, para eles é um prato cheio. Né, eles conseguem dançar, tripudiar em cima disso, por quê? Porque realmente foi feio para o mercado cripto, né? Tudo isso. E aí vem esse tweet do Trump falando sobre reserva, mencionando outros ativos, o que depois a gente pode falar também, ao meu ver, não é algo muito positivo, não seria algo muito positivo outros ativos dentro da reserva americana. Mas, como o mercado estava carente disso, acabou subindo bastante, muito rápido, né? E eu vejo esse movimento muito mais como um movimento de especulação, de manipulação de fato. Por quê? Porque o tweet veio num domingo. Todos nós sabemos que num domingo não tem negociação nos mercados que não, o mercado cripto. Sim. Os mercados estão fechados. No máximo a gente vai ter abertura de futuros e tudo mais. E aí a gente tem uma liquidez muito mais baixa. É muito mais fácil fazer o preço subir se eu tenho menos gente negociando, principalmente os institucionais fora do mercado. Eu tenho só as chamadas sardinhas, né? Nós, investidores comuns. E é muito mais fácil manipular preço. Então, aconteceu uma espécie de manipulação de preço, né? Não dá para dizer que com todas as letras, enfim. Sim. Não quero ser processado também, não quero que ninguém me acuse. Eu sei que o Trump certamente está assistindo o Tubacast nesse momento, né? Mas brincadeiras à parte, a gente viu esse movimento especulativo no domingo, né? Um movimento de manipulação. E na segunda-feira, que aí realmente a gente vai ter uma confirmação do movimento que a gente teve no domingo, não confirmou. Simplesmente, né, graficamente rejeitou e tudo mais, mas não é só graficamente. Os institucionais não compraram essa ideia. E aí, obviamente, quem estava esperando uma oportunidade para falar, cara, não está fazendo sentido o Bitcoin a esse preço nesse momento, aproveita uma alta de 10% e vende. E realiza, exatamente. Então, é muito mais um movimento de uma manipulação, um movimento muito específico. Certamente, se fosse numa segunda-feira, não estou dizendo que não ia subir. Acredito que subiria. Mas não naquela magnitude. Sim. Foi muito rápido, foi no domingo. Né? Foi muito rápido. Foi muito rápido. Muito forte. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.